Este é o terceiro episódio da série de podcasts do Rio History Tour, o História Além da História, que se propõe a explorar e discutir não apenas fatos pitorescos, ou pouco explorados da riquíssima história e das memórias da cidade do Rio de Janeiro, mas que também pretende resgatar fatos, lugares e personagens que foram esquecidos e deliberadamente alvo dos chamados apagamentos históricos, que atingiram principalmente a história dos negros africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil e formaram nossa população de hoje, e também os povos indígenas originários do Rio de Janeiro, os tamoios e tupinambás, quase totalmente exterminados pelos colonizadores portugueses. Hoje o História Além da História vai falar a respeito do apagamento da escravização no Rio de Janeiro, e sobre os rastros e sobre alguns importantes locais de memória da escravização existentes em nossa cidade. Vamos lá! E não deixe de se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos conteúdos, e ao final, também não se esqueça de deixar seu like para ajudar a divulgação dos conteúdos de nosso canal. Olá! Hoje, a nossa conversa é sobre o Rio de Janeiro. Mas assim, não aquele rio óbvio dos cartões postais, sabe? A gente vai mergulhar um pouco mais fundo, nas histórias que moldaram a cidade. Histórias muitas vezes, escondidas, como o fato de o Rio ter sido o maior porto de desembarque de africanos escravizados da história. A ideia é explorar alguns lugares-chave dessa memória da escravidão. Tipo o Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, são locais assim fundamentais, mas que passaram por um processo pesado de apagamento, né? Tanto que, olha, muito carioca hoje nem sabe que eles existem ou onde ficam. Para essa conversa, a gente está se baseando em pesquisas, artigos que investigam justamente esses vestígios, essa memória na cidade. O nosso objetivo aqui é tentar entender o significado desses lugares, por que foram esquecidos ou até apagados de propósito, e qual a importância de resgatar isso hoje. Certo. Vamos lá, então. Para começar, qual era a real dimensão desse tráfico, da escravidão aqui no Rio? Olha, a dimensão é assustadora. O Rio foi o maior porto receptor de africanos escravizados em todas as Américas. Pensa nisso. A gente está falando de um comércio transatlântico que sequestrou algo como 12 milhões e meio de pessoas da África. Desses, uns 10,7 milhões sobreviveram àquela travessia desumana. E o Cais do Valongo, aqui no Rio, era o epicentro disso. O ponto principal de chegada. Exato. Mas não era só um cais, sabe? Era um complexo. Tinha os armazéns, as casas de engorda, que eram chamadas de casas de carne, onde eles eram, negociados. E tinha um cemitério ali perto para onde iam os corpos dos que não resistiam à chegada, ou à tal quarentena. Isso funcionou a todo vapor, principalmente ali na década de 1820, que foi o auge do tráfico para cá. As condições, nem se fala, eram vendidos como mercadoria mesmo em lojas ali nas ruas próximas. Rua Direita, que hoje é 1º de Março, Sacadura Cabral, Camerino. É difícil. Aí ficou essa. E como que uma coisa tão central e tão brutal foi sendo escondida? Foi um esforço consciente para apagar isso. Com certeza. Foi um processo contínuo e muito intencional. Um ponto importante é como a própria elite da cidade foi redesenhando o espaço urbano para afastar isso da vista. Lá em 1774, por exemplo, eles tiraram o mercado de escravizados da Praça 15, que era bem no centro, né? Levaram lá para a área do Valongo, mais afastada. Já era um jeito de invisibilizar. Entendi. Afastar dos olhos da elite. Exato. Aí, em 1843, teve a chegada da imperatriz, Teresa Cristina. O que eles fizeram? Aterraram o cais do Valongo original e construíram por cima o cais da Imperatriz. Nossa! Literalmente enterraram. Literalmente. E depois, nas reformas do Pereira Passos, já no início do século XX, o que ainda restava foi aterrado de vez. Mudaram o nome de rua, a Rua do Valongo virou Rua da Imperatriz, depois Rua Camerino. Chegaram a fazer o Jardim Suspenso do Valongo ali em cima, numa tentativa clara de limpar, embranquecer a área toda, que era conhecida como Pequena África. E o resultado dessa coisa que choca hoje, né? Você passar numa
farmácia, numa loja de peças ali na Camerino, e pensar que naquele exato lugar pessoas foram vendidas. Li um pesquisador falando algo muito forte sobre isso. Como muitos trabalhadores negros hoje passam ali pelo centro todo dia, onde os ancestrais foram comercializados sem fazer a menor ideia. O apagamento foi profundo. Exatamente. E o mais incrível, Sun, é como essa história veio de volta à tona. Muitas vezes quase por acidente, sabe? O cemitério dos Pretos Novos, por exemplo, foi descoberto em 96, numa reforma de uma casa ali na Gamboa. A moradora encontrou ossadas. Numa reforma de casa? Sério? Sim. Milhares de fragmentos de ossos humanos misturados com lixo da época. A estimativa é que uns 6.000 africanos recém-chegados, que morreram logo, foram descartados ali. Só em 1828 foram quase 2.000 corpos. Descartados? Que palavra terrível. É terrível. Hoje funciona ali o Instituto Pretos Novos, o IPN, um lugar importantíssimo de memória. E o caso do Valongo, esse ressurgiu em 2011 por causa das obras do Porto Maravilha. E aí, em 2017, veio o reconhecimento como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É um símbolo muito forte. Da violência, claro, mas também da resistência, da herança africana aqui. Essas descobertas acidentais, como você disse, elas mudam tudo, né? Forçam a gente a olhar para a cidade de outro jeito. Com certeza, elas obrigam a gente a encarar esse passado que muitos preferiam varrer para debaixo do tapete. Mas é fundamental para entender o presente. As raízes da desigualdade, do racismo estrutural que a gente vive até hoje. Tá tudo conectado, entende? Sim, faz todo sentido. E hoje, existem iniciativas que tentam justamente resgatar essa história. Contar de novo. Existem, felizmente. Além do IPN, que faz um trabalho incrível, tem roteiros de memória, tipo o Mercado a Mercado, tem aplicativos como o Passados Presentes. E o importante é que eles tentam contar essa história pela perspectiva da resistência negra, da agência dessas pessoas, não só como uma herança passiva, sabe? Mas aí entra uma questão delicada. Essa revitalização toda da zona portuária, o projeto Porto Maravilha, tem gente que critica, né? Diz que pode ser um novo tipo de apagamento, uma memória mais higienizada, talvez, para turista ver. Esse risco existe sim. É uma tensão real. Como é que você concilia preservar uma memória tão dolorosa com os interesses de desenvolvimento, de turismo? É preciso ter cuidado para não criar uma versão light da história, né? Tem que lembrar que aquela área, a Pequena África, bom, de pequena não tinha nada, era um lugar super vibrante, onde a cultura africana e afro-brasileira se reconstruiu, onde nasceu o samba, por exemplo. Mesmo com toda a repressão. Então, uma revitalização que não leve isso em conta. Povos, eles são testemunhas físicas, sabe? De um passado brutal que a cidade tentou enterrar, literalmente. E essa redescoberta força um confronto necessário com o papel central que a escravidão teve na formação do Rio e do Brasil inteiro. E reconhecer isso não é só sobre o passado, né? É um dever de memória mesmo. É crucial para a gente conseguir, de fato, desmontar essas estruturas de desigualdade, de racismo que ainda estão aí. Fica, então, talvez, uma reflexão para a gente, né? Enquanto a cidade investe tanto em símbolos do futuro, tipo o Museu do Amanhã, que fica ali do lado, como é que a gente constrói um futuro realmente justo sem encarar de frente, sem integrar de verdade essa memória da violência que está na base de tudo? E, principalmente, como garantir que essas provas do passado que custaram tanto a emergir não sejam de novo esquecidas ou minimizadas pelas instituições? É uma pergunta que fica, né?